E aí galera, tudo bom? Essa aqui é mais uma aula do nosso mini curso de MATLAB. E nessa aula eu vou falar para vocês como é que a gente pode criar gráficos aqui dentro do software MATLAB. Então eu vou definir um vetor aqui de tempos. Vai ser 0.01, frequência de amostragem aqui. E colocar 2 aqui. Pronto, então eu tenho um vetor de tempo que ele vai de 0 até 2. Nesse passo aqui de 0.01. Se eu gerar vai ter 200 pontos aqui para mim. O meu y aqui agora vai de 0, vai ser o seno do t. Então eu estou criando a função seno aqui, ó, a partir desse tempo. Quando eu compilar aqui, você vai ter um seno, o y e t aqui. Então como é que a gente pode plotar isso aqui? O MATLAB tem várias funções de plot aqui. Deixa eu ver plot aqui. Tem várias funções aqui que a gente pode utilizar para plotar. A mais comum é essa plot aqui ou essa stem. Vou mostrar as duas aqui para vocês. Então, o plot vai ser... Primeiro você coloca o eixo das abscissas, que é o eixo de baixo, e o segundo parâmetro é o eixo das ordenadas, que é aquele subindo. Então, quando eu compilar aqui, deixa eu colocar 2 vezes π, vai aparecer duas senoides aqui, certo? Então, como que a gente pode personalizar ainda mais esse gráfico aqui? Quando eu coloquei o plot aqui, eu posso colocar mais uma vírgula e modificar alguns parâmetros aqui, algumas propriedades do meu gráfico. Então, eu posso modificar por aqui, eu posso modificar pela janela aqui mesmo, utilizando essa setinha. Talvez clicando aqui, ó, vem a propriedade. E aqui na propriedade eu posso modificar algumas coisas aqui, como grossura da linha. Se eu colocar 2 aqui, ela fica mais grossa. Ou eu posso modificar por aqui também. Tem que está escrito line width aqui. Opa, sai. Selecionar aqui. Ele vai mostrar as propriedades. Então, line width é igual a 2. Eu posso colocar line width entre as aspas, que é uma string, é uma palavra. Posso colocar 2 aqui e fechar o gráfico. Quando eu compilar meu script aqui de novo, ele já vai vir com a grossura 2 aqui. Também posso colocar aqui antes alguns parâmetros. Se eu colocar uma letra O, vai ser vários pontinhos O aqui. Tá vendo? Se eu colocar O e uma linha, ele vai pegar esses pontinhos e vai conectar eles. Posso colocar K aqui também, para ele ficar preto. Red de vermelho aqui. Então, aqui a gente pode personalizar dessa forma aqui os comandos. Aqui no site do MathWorks aqui, vou colocar na descrição também, tem todos os plots aqui, essa parte que é o tipo de plots do MATLAB. E aqui, se eu escolher essa parte de plot aqui 2D, tem algumas propriedades que eu posso modificar aqui. Vocês podem dar uma olhada qual que vocês podem modificar. Deixa eu pegar um aqui como exemplo. Aqui, ó. Se eu colocar 2 pontinhos, vai ser tracejado. Então, antes eu tinha colocado O, certo? Se eu colocar 2 traços, vai ser tracejado o meu gráfico aqui, ó. Se eu colocar um ponto, ele vai ser totalmente pontilhado. A gente pode modificar dessa forma como a gente quer plotar o nosso gráfico. O melhor convém aí. Então, a gente pode adicionar outras coisas aqui também nessa janela. Agora vai de respeito à janela que vai aparecer o gráfico. A gente pode colocar um label aqui, que seria o título, né, do texto do eixo, colocar como aqui tempo em segundos, aqui é uma amplitude. Então, para poder mexer esse eixo de baixo aqui, das abscissas, vou colocar xlabel, que é o de parte de baixo. E aqui dentro eu vou colocar o nome que eu quero, meu eixo. Vou colocar tempo aqui em segundos. Label aqui agora. Vou colocar amplitude linear. Dessa forma aqui. A gente pode modificar esse parâmetro aqui, talvez o tamanho da fonte. Deixa eu abrir as propriedades aqui. Pega, então aqui tem um tamanho da fonte, o nome dela. Pode modificar por aqui mesmo, ou a gente pode escrever aqui na frente, né? Se eu colocar fonte size, na frente eu coloco o tamanho dela. Posso colocar ela como 15. Por padrão ela vem como, deixa eu olhar aqui, 11. A gente pode colocar 15 aqui. Vou colocar nessa de baixo aqui também. Quando eu compilar vai ter um pouco maior aqui o tamanho.
Vocês podem muito bem olhar essas propriedades aqui e editá-las no script depois, para ficar sempre que vocês rodar o script, ele vir dessa forma o gráfico aqui. Talvez o nome da fonte aqui você pode modificar, tem vários nomes aqui. Cor. Então, fica aí da forma que vocês quiserem mexer. Podemos adicionar também uma legenda no gráfico. Vou colocar uma legenda que é Y de T aqui. Então aqui ela vai aparecer que é uma legenda Y de T. Deixa eu modificar o tamanho também. Ó, o Y de T está aqui. Aí fica melhor se colocar um traço. Ele mostra um traço e Y de T. Então a gente pode plotar um gráfico dentro do outro também. Então que eu estou plotando aqui, eu vou colocar uma outra função Z aqui. Vai ser o cosseno de 2 pt. Então, depois que eu plotei o meu primeiro gráfico, como é que eu posso plotar outro? Em cima desse aqui, na mesma janela. Se eu colocar hold on, ele vai aguardar, porque se eu não colocar isso, quando eu plotar o meu segundo gráfico, ele vai sobrescrever o primeiro. Então, eu vou clicar para plotar aqui, vai aparecer só este de baixo, que é o do cosseno. Então, esse aqui é o do cosseno, porque está sobrescrevendo. Se eu colocar hold on aqui, ele vai plotar os dois. Vou colocar aqui como azul esse preto. Ó, aí já ficou um pouco melhor, certo? Para eu poder dar uma legenda para os dois, isso aqui a gente vai ter que definir uma variável para o plot. Vou colocar P1 aqui, P2 aqui. Então quando eu compilar, vai ver que apareceu uma nova variável aqui. Certo? Ela é um pouco diferente, não é um valor inteiro, não é... É um chart aqui, sabe? É um tipo de variável diferente, certo? Então, eu tenho P1 e P2. Se eu poder botar na legenda aqui, eu só coloco um vetor aqui com P1, P2. Se eu colocar espaço, é a mesma coisa se eu colocar uma vírgula. Então, pode ser com uma vírgula com espaço. Então, tem P1 e P2. E aqui na frente eu vou colocar o YT, que é o meu primeiro gráfico de P1, e o YZT, né? ZT aqui, que é o meu segundo gráfico. Certo? Quando eu compilar, vai aparecer duas legendas aqui agora. E o YT, que é o meu seno, e o ZT, que é o meu cosseno. A gente pode plotar dois gráficos dessa forma. Ou a gente pode abrir uma nova janela, né? Então, depois que eu definir todos os parâmetros aqui do meu primeiro gráfico, não precisa nem ter esse P1 aqui não. Eu posso colocar figure. Quando eu coloco esse figure, ele vai abrir uma nova janela. Se eu compilar aqui, vai abrir duas janelas aqui. Opa. Ah, tá, porque a legenda aqui deu um problema que a gente acabou apagando. Então, vou deixar só assim. Certo? Então, ele vai abrir uma janela sem nada e vai abrir o meu plot normal aqui, por causa desse figure. Então, vocês podem colocar dessa forma aqui ou embaixo. Deixar melhor. E agora eu posso colocar o meu segundo plot. Usando o Z aqui e usando uma cor azul. Aqui vai plotar dois gráficos, abrir uma nova janela usando esse figure aqui. Ou a gente pode usar também, plotar dois gráficos, não em uma mesma janela, mas não um em cima do outro. Usando o subplot. No subplot eu vou definir o que? Então, aqui tem uma linha. Então, o primeiro aqui vai ser um parâmetro da linha. Eu posso colocar uma linha e duas colunas. Então, aqui meu subplot ele vai ter uma linha só de gráficos e duas colunas. Então vai ter dois gráficos, vai ter duas janelas destinadas a esses gráficos. Se eu tentar compilar aqui, a gente consegue ver melhor. Aqui. Eu dividi, tem duas aqui, esse gráfico não tem nada porque eu só rodei essa parte aqui. Então aqui tem o primeiro gráfico e aqui vai ficar o segundo. Então uma linha e duas colunas. Posso colar dessa forma e subplot aqui. Uma linha. Aí você pode ver que eu coloquei outro parâmetro. Uma linha, duas colunas. E esse aqui é o primeiro gráfico. Esse aqui vai ser o segundo. Se eu compilar aqui, tem um primeiro gráfico. Tem um segundo aqui. Pode ver que essas partes aqui não acompanharam. A gente pode copiá-las aqui também, aqui embaixo. Então fica igual. Tem também como colocar título aqui. Eu acho que eu não mostrei. Usando o command title.
Da mesma forma que gráfico. Opa. Aí. Vou colocar esse primeiro título aqui, gráfico 1, gráfico 2 no outro ali. Gráfico 2. Então, essas propriedades que eu utilizei aqui, elas desrespeitam somente a janela, não o plot. Então, para qualquer tipo de plot, aqui tem uns tipos também, para qualquer tipo de plot, esses comandos aqui funcionam, de label, de legenda, de título. Então, qualquer um desses tipos de gráfico, esses comandos funcionam porque eles estão lidando apenas com a janela. Então, eu vou apagar aqui e vou mostrar os tipos de gráfico aqui para vocês. Continuando ainda em gráficos 2D, eu vou colocar agora plot. Vou colocar agora um gráfico chamado stem, que lida com valores discretos. Acho que vai ficar um pouco ruim de ver. Diminuir a frequência para a gente poder ver melhor. Tá, apagar aqui. 0,5. Tá. Então aqui é um seno em valor discreto. Pode ver que ele coloca ponto e ele conecta esse ponto aqui com eixo, com uma reta. Isso aqui, como a gente pode representar um valor discreto aqui no MATLAB. Tem esse aqui, tem um scatter também. Acho que é assim que escreve. Não é. Deixa eu caçar ele aqui. Scatter. Não, o scatter ele não lida com o tempo. Ele vai apenas plotar. Deixa eu apagar aqui que eu não lido com linha, né? Falei errado. Por que deu errado aqui? Vou voltar. Scatter, como eu posso olhar aqui, ele é cheio de pontinhos. Aqui ficou ruim de ver. Então, tá vendo que ele é cheio de pontinhos? Então aqui eu tô falando que a grossura da minha linha é 2, só que não tem linha. Por isso que é esse problema. Ele não tem essa propriedade. As outras aqui mantém para qualquer tipo de gráfico, mas essa aqui ele não pode dar a mesma propriedade. Então posso rodar aqui. Não tem esse tipo aqui também. Só o da cor. Ok. É apenas plotar alguns pontos aleatórios, o scatter aqui. Se eu colocar fio aqui, talvez ele preencha esses pontos. Pode colocar também para preencher esses pontos aqui. Uma coisa que eu não falei, eu acho que é para colocar o grid. Que seria, deixa eu compilar aqui, essas linhas aqui, ó. Só digitar esse comando aqui, ele aparece o grid aqui das linhas. Então agora eu vou falar um pouco agora dos gráficos 3D. Então essa parte que ela se mantém, apenas mudar o gráfico 3D aqui agora. Então eu vou definir a função 3D. Vai ser exponencial aqui de JT vezes 2π. Então eu vou querer colocar duas senoides aqui, ou cossenoides da exponencial de Euler. Quem não sabe, exponencial aqui, J ômega, vou colocar como W. Isso aqui pode ser escrito como? A gente pode colocar como cosseno de ômega, mais J cosseno aqui, de ômega. Então aqui ela tem uma parte imaginária, não, uma parte real, que é cosseno, e uma parte imaginária que é seno. Então eu vou plotar. Vou colocar plot 3 aqui. Primeiro eu vou colocar o meu tempo das minhas variáveis. Vou colocar a parte real. Vou colocar separado aqui para vocês. Então, P1 vai ser a parte real do y, que vai ser apenas o cosseno. E o P2 vai ser a parte imaginária, imag, do y. Essas duas funções aqui ele pega a parte real e imaginária. Então aqui eu vou colocar P1 da parte real e P2 da parte imaginária. Então, aquelas mesmas propriedades do plot normal funcionam aqui. Posso colocar aqui de novo o line width aqui. Deixa eu colocar 1.5. Então, quando eu plotar aqui. Ó, ficou uma senoide aqui. Fica duas senoides, né? Se a gente for apenas do eixo positivo, deixa eu mudar aqui. Então aqui é real. Tem um Z-label aqui agora, a gente pode adicionar o terceiro eixo. Não sei se essa ordem aqui está certa, a gente vai confirmar daqui a pouco. Então, a gente tem um tempo e a parte real.
imaginária aqui. Se eu alinhar o eixo aqui de uma forma que fica somente a parte imaginária, ó, pode perceber que isso aqui é um seno, que é da parte imaginária. Então os eixos estão certos aqui. Cadê o do real? Ao contrário, né? Tá, mas a gente já validou. Então, olha, ele forma essa molinha aqui. Vou colocar umas 10 senoides aqui, vai aparecer 10 molinhas aqui, ó. Então, isso aqui. A gente pode dar uma olhada aqui. Acho que eu não falei também, quando tem um ponto aqui, eu posso selecionar esse ponto. Você tá vendo aqui no meu mouse tem uma bolinha? Se eu clicar aqui, ele seleciona esse ponto. A gente pode selecionar vários pontos aqui, dentro do gráfico. E para salvar, é só vir aqui em File, Save As e achar algum modelo que vocês querem aqui. E colocar o nome. Nome e modelo. Bem simples de salvar mesmo. Então, essa aqui é a parte dos gráficos. Tem um stem também aqui, que dá na mesma, do que o plot. Vou colocar stem aqui. Diminuir isso aqui para não dar muito pesado. Opa, ruim. 0.05. Então, fica um pouco difícil de ver aqui, mas é o mesmo gráfico, só que ligando os pontos. Acho que o scatter fica até melhor. Não vai ter as linhas, né? Fica um pouco difícil de ver, mas é o mesmo gráfico. Certo? Então, é isso aqui. Parte gráfica, ela é bem simples mesmo. A gente só precisa colocar os plots aqui. Vou colocar plot 3. Essa parte que é bem simples. Vocês podem dar uma olhada também nas propriedades aqui, ó. Você modificar a fonte, o tipo. Tem como aqui na legenda, se quiser colocar uma equação um pouco mais complicada, a gente pode adicionar um interpreter aqui. Colocar um intérprete do LaTeX. E aqui agora eu posso utilizar código LaTeX, colocando entre cifrões aqui, como int. Tá vendo? Ficou um código mais bonito aqui. Integral, deixa eu colocar um pouco maior. Ó. A gente pode modificar aqui usando o código LaTeX também. Tem algumas outras funções que ele aceita aqui. Não são todas. Acho que a fração ele aceita. Vocês podem ir brincando aí, da forma que vocês acharem melhor. É isso aí, acabou a nossa aula aqui. Então até a próxima aí, galera.